Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Romanos, depois de Atos, vem Romanos, né? Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler tudo junto? No 3? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos assentar? Glórias a Deus. Deus é bom, sim? Amém. Queridos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você concorda com isso? Com certeza. Se você ama a Deus independente da tua situação, se você ama a Deus independente de onde você está, se você ama a Deus independente do que você faça ou não faça, independente de tudo, se você ama a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o bem dessa pessoa. Que bênção isso, né? Que bênção. Pastor, eu estou passando por um vale da sombra da morte. O salmista um dia disse isso. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Então, querido, independente do que você passe, independente da sua situação, o Senhor, se você ama a Deus, Ele está contigo. Ele não te abandona. Agora, pastor, mas eu abandonei Deus, eu virei as costas para Deus. Aí já a cooperação fica difícil. Porque nós temos que amar esse Deus. Nós temos que andar com esse Deus. Nós precisamos caminhar com esse Deus, para que as coisas cooperem para o nosso bem. Eu quero falar nessa noite de um jovem que passou por momentos difíceis da sua vida, de um jovem que foi criado na casa junto com seus outros 11 irmãos. Porém, esse jovem, ele era um jovem que os outros irmãos não conseguiam compreender. Eles tinham os jovens, esse jovem, ele fazia com que os outros irmãos mais velhos tivessem ciúmes dele. Mas esse jovem, ele amava Deus. Esse jovem amava o pai dele, Jacó, e tudo que Jacó falava, José fazia. Tudo que Jacó falava, José obedecia. Jacó então falava a José: vai dar uma olhadinha nos seus irmãos, para ver como é que eles estão tratando as ovelhas, como que eles estão trabalhando no campo. José ia, olhava, mapeava, fazia o que o pai dele tinha mandado, ele voltava e falava: olha, está acontecendo isso, isso e isso. E aquilo foi deixando com que os irmãos mais velhos ficassem com inveja, com ciúme de José. Mas José amava a Deus, obedecia ao seu pai, e Jacó é um dos nossos pais da fé. Então Jacó instruiu todos aqueles outros 11 filhos, os outros filhos, como também instruiu José. Porém, José, ele se destacava. José obedecia ao seu pai. José andava com Deus. Isso foi passando. Teve um momento que José começou a ter sonhos. José começou a sonhar. Deus então começou a dar sonhos para José. José sonhava e ele interpretava um sonho. E ele dizia: olha, eu tive um sonho. E começava a contar para os outros irmãos. O meu feixe, eu tinha um feixe, e esse meu feixe se levantou, e os demais outros 11 peixes se dobravam diante do meu peixe. E aquilo foi entristecendo o coração dos irmãos. Aquilo foi magoando o coração dos irmãos de ciúme. Porque os irmãos de José não estavam fazendo o que era para ser feito.
Os irmãos de José estavam lá no campo e faziam coisa errada. Então José vinha e contava para o pai. E o pai chamava a atenção dos outros irmãos. E assim foi. Mas Deus amava José. Deus era com José. Teve um sonho que quando ele diz, olha, eu vejo a lua e o sol e outras 11 estrelas se dobrando diante de mim. Ele foi repreendido até pelo próprio pai. Jacó disse, olha aí, quer dizer que eu e sua mãe vamos se dobrar diante de você? Mas Jacó guardava aquilo no coração. Mas os irmãos deles não. Os irmãos de José que começou a maquinar contra ele. Começou a maquinar coisas ruins contra o próprio irmão. Chegaram ao ponto de maquinar a própria morte do irmão. Queridos, mas a Bíblia diz que José era um homem de Deus, era um rapaz, um jovem de Deus. E José, ele não deixou ser influenciado pelos irmãos. José, ele não deixou ser influenciado por aqueles irmãos mais velhos que tinham uma mente ruim, pensamentos ruins, faziam coisa errada. E isso nós trazemos hoje para a igreja. Trazendo para a nossa realidade. Irmãos, nós sabemos que a igreja de Cristo hoje, não é a mais perfeita da terra. Mesmo porque se a igreja for perfeita, quando entra alguém, deixou de ser perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Mas, se existir uma igreja perfeita nessa terra, Deus vai arrebatar ela. Antes do tempo. Então não tem. Mas nós precisamos ter algo na nossa mente. Nós, como cristãos, nós que andamos na igreja, nós temos que influenciar e não ser influenciados. Isso é fato. Agora veja, eu quero ler esse texto. Abra comigo lá em Gênesis, bem lá no primeiro livro. No Velho, primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis. Eu quero falar um pouquinho sobre José, que trazemos na nossa realidade de hoje. Abra lá, Gênesis capítulo 37. O apóstolo Paulo diz assim a caros humanos: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Agora veja, quando nós lemos aqui capítulo 37, e você vai ver no versículo 2, vai dizer assim, lá em Gênesis 37, 2: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Então José, ele estava lá vigiando os irmãos, como ele era mais novo. Ele ia, observava o campo, observava as pessoas, e vinha para o pai e dizia: olha, eles não estão fazendo direito, eles não estão trabalhando direito. E isso foi deixando o coração dos irmãos meio invocado, nervoso, né? Conhece pessoas assim? Conhece pessoas que às vezes, em vez de se agradar com o irmão, se agradar com o irmão da igreja, começam a pensar mal, a maquinar coisa. Vamos falar de igreja nessa noite? Não vamos falar do mundo fora. Vou falar do que acontece dentro das igrejas, por esse mundo afora. Queridos, que coisa impressionante. Aí ele vai falar do sonho dele. No versículo 5, versículo 9, ele conta os seus sonhos. Mas tem algo interessante aqui no versículo 26. Capítulo 37, 26 diz assim: olha, eles maquinaram contra José. E aí quando você vai ver antes do 26, você vai ver no versículo 18, eles avistaram José, que José tinha saído para ver eles no campo, para ver como que eles estavam trabalhando. E de longe eles avistaram e disseram: olha, ei,
Está dizendo assim, olha, eles maquinaram contra José para matar. No verso 19 vai dizer, olha, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Você sabe como os irmãos de José chamavam ele? De sonhador. Sonhador. E Deus vai falar com você nessa noite. Você pode ser um sonhador, sim. E a Bíblia diz que aquele que sonha e tem Deus no coração, os sonhos podem se transformar em realidade. José era um sonhador, era chamado de sonhador, mas tinha um detalhe: ele tinha algo que os outros irmãos não tinham. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele era um sonhador, mas nos sonhos de José, Deus estava com ele, até nos sonhos. Deus quis mostrar ali que José era diferente. Deus começou a usar José por sonhos e decifrar os sonhos. José sonhava e falava, olha, você ouviu isso. Então, queridos, você pode ser um sonhador assim. Seja um sonhador de Deus. Coloque diante da sua mente, da sua direção, sonhos, por que não? Pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo de ser isso, aquilo, adquirir isso, conquistar aquilo. Tudo na presença de Deus. Se você tem esse sonho, não deixe esse sonho morrer. Porque Deus pode transformar em realidade. Amém, queridos? Glórias a Deus. Olha só que coisa tremenda. Eles chamavam, no versículo 19, lá vem o sonhador. Eles maquinaram a morte de José. Mas teve um irmão. Ele disse assim, olha, não vamos matar não. Nós vamos vender. Nós vamos vender esse camarada aí. Morto para lá não vai servir para nada. Irmão, Judá disse assim, vamos vender José. É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero começar a minha mensagem dessa noite. É aqui, nesse ponto. Eu quero dar um nome a essa mensagem. Intérprete de Deus. Será que nós podemos ser um intérprete de Deus nessa terra? Quantos intérpretes de Deus posso perguntar nessa noite aqui nessa igreja? Nós sempre temos um intérprete de Deus. José era um intérprete de Deus. Ele decifrava os sonhos. Deus falava com ele. E ele sabia o que Deus queria. Será que nós estamos interpretando bem as coisas de Deus na nossa vida? Será que nós estamos aprendendo algo aqui na igreja, ou na igreja que tem por esse mundo afora? Como é que nós estamos vendendo a nossa igreja? Como é que nós estamos vendendo os nossos irmãos? Queridos, tem irmãos dentro da igreja vendendo outro irmão por nada, por bagatelas. Se você quer vender teu irmão, venda ele com preço justo. Fala bem, diz coisas boas dele, fala coisas boas do teu irmão em Cristo, levanta o teu irmão diante dos outros, mas não venda por bagatela, não destrua a vida deles. As igrejas dessa terra, queridos, estão assim. As pessoas vêm na igreja, ouvem uma palavra, cantam louvor, Senhor, preciso de um milagre, e sai daqui. Quando chega lá fora, muitos, graças a Deus, não acontece isso na igreja lá, graças a Deus. Muitos de outras igrejas vão jantar o pastor na sua casa. E às vezes convida alguém para ir jantar junto. Então, queridos, José, os irmãos maquinaram para matar. Aí chega um e dá uma brilhante ideia. Não, vamos vender esse camarada aí. Vamos vender ele para alguns ciclos de prata aí. Vamos pegar umas pratinhas. Vamos matar mesmo? Então vamos vender esse camarada aí. O próprio irmão vendeu o outro. Os irmãos venderam José. E ele tinha 17 anos. Era um jovem. Mas quando nós vemos a carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem naquele que ama a Deus. Eles pegaram José e jogaram ele num poço. Jogaram lá dentro. Até passar isso ia passando na caiada de Ismaelita e venderam José. Queridos,
Tomemos cuidado na igreja. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos nessa terra, Deus está vendo. Às vezes nós vendemos o nosso irmão em Cristo por nada. Rebaixamos eles por nada. Nós temos que aprender algo nessa noite. Se você for abrir a boca para vender seu irmão por nada, não abra a boca. Se você for abrir a boca para falar mal do outro irmão da igreja, não abra a boca. Se você quer matar teu irmão da igreja, não mate. Exalte o teu irmão. Levanta o astral dele. Coloca ele nas alturas. Sabe por quê? Porque assim Deus vai se agradar de você. Assim Deus vai se agradar. Queridos, fizeram isso com José. Venderam José. José foi parar lá no Egito. Venderam José. José chegou lá no Egito como escravo. Ele era um jovem livre. Ele era um jovem que ouvia o seu pai Jacó, cumpria as instruções do seu pai Jacó. Ele ouvia e decifrava tudo que o pai falava. Ele ia e fazia como o pai queria. Então, queridos, nessa noite nós temos que aprender a decifrar. Temos que ser um intérprete de Deus, ouvir a Deus e saber o que fazer com aquilo que nós aprendemos. Nós temos que aprender. Nós não podemos fazer coisa errada. E mesmo José fazendo tudo como era para ser feito, tudo corretamente, como o pai dele pedia, assim mesmo ele foi vendido como escravo. José nunca deixou de amar a Deus sendo escravo. José continuou amando a Deus sendo escravo. E quando ele chega na casa de Potifar como escravo, Potifar, um homem ímpio, um homem que não conhecia Deus, um homem do Egito, um homem pagão, um homem que tinha outros deuses lá, ele olha para José e vê algo diferente em José. Ele vê algo diferente. Ele olha para José e diz assim: olha, esse camarada é diferente. Esse camarada é um escravo. Não é nem do nosso povo, é um hebreu. Mas ele tem algo diferente, esse homem. Esse José, ele é diferente. Ele tem um brilho diferente. Ele tem uma luz diferente. Esse rapaz é diferente. Ninguém aqui no Egito é igual a ele. Ninguém é. Por que será? E aí ele vai dizer assim, quando você lê o capítulo 39 de Gênesis. Leia comigo, por favor. Capítulo 39. Olha o que diz lá. Capítulo 39 de Gênesis. Olha o que está escrito. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou o ismaelita que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor Egito. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar olhou para José e viu algo que ali no Egito não tinha. Potifar olhou para José e viu: peraí, esse camarada é diferente. Alguma coisa tem nele que não tem nos outros. O que será que tem nele? Potifar não sabia que Deus era com José. Potifar não sabia até então que o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia e prosperava. E tudo que ele colocava a mão, as coisas davam certo. Era na casa, era no campo, e tudo que José fazia, Deus estava com ele. Mas José era escravo. José estava passando um momento difícil da sua vida. Mas mesmo assim Deus era com ele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Venderam José. Venderam ele como escravo. Mas José não deixou de servir a Deus.
José não deixou de amar a Deus. E José não foi influenciado pelos seus irmãos. Ele influenciava. José não foi influenciado também no Egito. Ele influenciava. Ele não foi contagiado, contaminado. Ele contagiava. Então, queridos, nós temos essa luz hoje dentro de nós, que é Deus. Se você não tem essa luz, procura ter. Porque nós temos que contagiar. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, segundo cada um sua proposta. Qual é a sua proposta? É andar com Deus? É servir a Deus? Ou está andando ainda em cima do muro? Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é andar com Deus, sim ou não? O meu é, o teu, aí você tem que decidir. Então, queridos, presta bem atenção. José foi vendido, José foi humilhado, ele rasgaram a túnica, aquela coisa linda que o pai dele tinha feito para ele, rasgaram, jogaram ele sem roupa dentro do poço, foi vendido como escravo. A Bíblia diz que José era formoso, era um rapaz forte. Chegou lá na casa do Potifar, o Potifar deu tudo na mão dele. Olha, cara, você vai administrar tudo, porque tudo que você faz, o negócio vai para frente, tudo que você coloca a mão prospera. Porque Deus é com ele. Sabe que nós podemos falar isso para nós hoje? O Senhor é comigo, sabe que nós podemos falar? Sabe que você no seu lugar, você pode ser sempre, o Senhor é comigo? Queridos, e quando nós lemos isso aqui, eu fiquei pensando, puxa vida, venderam José, o intérprete de Deus, agora era escravo. Aquele jovem que sonhava, aquele jovem que tinha sonhos, agora era um escravo. Mas José lá no Egito, ele também não se influenciou. A própria mulher de Potifar veio para cima de José, quis agarrar José. José não pegou. Ele não foi influenciado por ela. Ele não deixou aquela mulher influenciar a mente de José. José corre, foge, fugiu do pecado. E Deus era com ele, continuou com ele. Colocaram José no cárcere, prenderam José. José ficou mais ou menos 12 anos como escravo e uns 3 anos preso. É pouco, irmão? 12 anos como escravo? 12 anos como escravo e uns 3 anos na masmorra? Não, não é pouco, é muita coisa. Mas mesmo na cadeia, a Bíblia diz que o carcereiro colocou tudo na mão de José, porque José estava limpo de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, mesmo na cadeia, não foi influenciado, não deixou-se influenciar. Ele contagiou aqueles homens, porque Deus era com ele. Então, queridos, eu vejo às vezes as pessoas, eu não vou sair, não vou cuidar aquela pessoa tal, aquele fulano tal, porque aquele camarada lá não faz bem, aquele camarada lá é diferente, aquele camarada lá não anda com Deus. Irmãos, é lá que você tem que ir. É chamar para vir para a igreja. Porque Jesus disse que veio para os doentes, não foi para os sãos. Não vou deixar meu filho sair com aquele camarada lá. Aquele camarada lá não faz coisa boa. Mas se o seu filho é luz, se o seu filho brilha o Jesus dentro dele, ele vai influenciar e não ser influenciado. Ah, mas eu não vou deixar a minha filha e o meu filho sair com fulano e tal. Ele não anda com Jesus. Não, e meus filhos estão na igreja. Se os teus filhos estão na igreja e não influencia, e é influenciado, então você se converter de novo. Nós precisamos influenciar. Nós temos que ter uma mente de Cristo e não uma mente pequena. Jesus não discriminou ninguém. Jesus não discriminou o aleijado, o cego, o coxo. Jesus não discriminou a prostituta. Ele abraçou. Jesus não discriminou os pecadores. Não, ele foi atrás. Sabe quem criticava Jesus? Sabe quem criticava Jesus? Os fariseus. Os fariseus criticavam Jesus. Os fariseus chamavam Jesus de beberrão, de comilão. Os fariseus chamavam Jesus de sentar junto com a mesa dos pecadores. Mas fariseu não entra no reino de Deus. Se no nosso meio pensamos assim,
se no meio da igreja desse Brasil, desse mundo afora, tem gente que pensa assim, não entra no reino de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo, assim como o apóstolo Paulo, e para nós ter a mente de Cristo, nós temos que ter uma mente aberta. Mente pequena, pensa assim, não vou deixar, porque senão vão levar para o caminho errado. Não. Se nós andamos com Cristo, nós temos a luz de Cristo, a nossa luz tem que brilhar, nós temos que influenciar, nós temos que contagiar e não ser contagiado. José não foi contagiado, não foi influenciado pelos irmãos. José estava lá no cárcere preso e não foi contagiado nem contaminado por aqueles presos. Ele era a luz ali. Então, queridos, nós temos que ser luz na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Nós temos que ser luz. Luz. É lá no trabalho, tem que ser luz. Ou nós seguimos Jesus com convicção, ou nós não servimos Jesus com convicção. Ou nós andamos com esse Deus Todo-Poderoso, ou nós não andamos com esse Deus Todo-Poderoso, ou então nós vamos para a igreja e só vemos aqui para uma farsa. Eu vou na igreja quase aqui no domingo, mas segunda-feira é igual a qualquer outro que não serve a Deus. Não, nós temos que ser diferente. Temos que contagiar. Nós temos que dizer, ei, vamos para a igreja, meu camarada, porque lá Deus vai falar no seu coração. Venha comigo, vamos para a igreja, porque se Deus não falar no seu coração, nem eu vou lá. Porque o que eu vou fazer numa igreja onde Deus não fala? O que eu vou fazer numa igreja onde Deus não está? Nós temos que ter convicção do Deus que nós servimos. Nós temos que ter a certeza desse Deus. Nós temos que ter a certeza da luz de Cristo brilhando em nós. Nem que você cruze no meio de um monte de gente tranqueira, você tem que ser luz ali. Nem que você trabalhe no meio de pessoas ruins, bandidas. Dentro de uma cadeia tem gente boa, irmão. Se fosse bom, estava preso. Mas José estava preso inocente. José não deixou se contaminar. Ele influenciou. Foi vendido como escravo. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Quem pensa diferente vai ser chamado de fariseu. E sabe como Jesus tratou os fariseus? Hipócritas. Viviam na igreja. Os fariseus viviam na igreja. Todo lado. Todo equipado. Olhando para as pessoas e julgando. Falando mal das pessoas, falando mal de Cristo. Esse camarada aí, ó. Sendo dos pecadores. Esse camarada aí, ó. Deixou a prostituta lavar o pé dele com óleo. Ó. Criticando Jesus. Nos chamamos de hipócritas. Estavam dentro da igreja e falando mal das pessoas. Estavam dentro da igreja e apontando o dedo para Cristo, com quem Cristo estava andando, com quem Cristo estava falando. Irmãos, nós temos que ter um objetivo na vida. Se você passar nessa rua aqui, conversando com um bebum, ou conversando com uma prostituta, ou conversando lá com um bandido, seja lá com um traficante, um assassino, não interessa. Se você é um crente de verdade, alguém vai olhar e dizer, olha lá, ele está evangelizando. Ele não está sendo contaminado, ele está contaminando, ele está influenciando. José não deixou ser influenciado. Não podemos ter mente pequena. Tem que ter uma mente de Cristo aberta. Aberta. Oh, aleluia. Como você está vendendo? Como você está vendendo os seus irmãos? Ou como você está vendendo a sua imagem? Né? Como nós temos vendido a nossa imagem fora? Como nós temos vendido? Queridos, José, ele começa a decifrar os sonhos. Ele chega. Aí um dos homens lá de Potifar teve os dois sonhos, né? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Tiveram um sonho. José está preso. E esses dois camaradas aqui
fizeram o que era mal diante do seu Senhor e foi preso, estavam presos os dois. E eles sonharam, e José dissipou o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. E o copeiro-chefe, quando José fala para ele, dissipa o sonho dele, sabe o que José fala para ele? O José vai falar assim: olha, é o seguinte, o teu sonho vai acontecer isso, olha. Eu quero ler isso com você. 39, verso 12. Capítulo 19 de Gênesis. Diz assim: olha, então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, olha o que José vai falar para ele: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. José vendeu sua imagem. Ele dissipou o sonho e falou: ó copeiro, quando você estiver de frente ao Faraó, fala de mim para o Faraó. Fala como eu sou. Fala como eu sou, que eu dissipei sonho, que eu sou um homem bom, que eu sou um homem que tem luz dentro dessa cadeia. Eu aconselho, eu falo de Deus aqui. Fala lá para o Faraó de mim. Lembra de mim. O copeiro lembrou? O que vocês acham? O copeiro lembrou dele? A Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Foi lembrar de José, meu irmão, 2 anos depois. 2 anos depois. Mas sabe, Deus faz as coisas perfeitas. Deus é perfeito, amém? Porque se como o copeiro tivesse falado de José naquele momento, Faraó não ia dar importância nenhuma. Mas Deus deixou no momento certo. Porque Deus quer exaltar aqueles que estavam na masmorra. Deus quer levantar aqueles que estão no buraco. Deus quer levantar aqueles que estão no poço. Levantar e colocar mais alto no momento certo. Passou 2 anos. Teve um dia que o Faraó sonhou. E aí, sonha com José, amém? Aleluia! Sonha com ele. Faraó sonhou das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas, né? Faraó sonha. E ninguém do Egito conseguiu dissipar o sonho de Faraó. Ninguém. Aí o copeiro: peraí, Faraó, eu conheci um cara lá na cadeia. Quando o Senhor me colocou lá junto com outro, e nós 2 tivemos o sonho, e ele dissipou, ele interpretou o sonho, exatamente assim aconteceu. Se eu estiver vivo, ele está lá. Faraó: manda buscar agora. Oh, aleluia. Irmãos, para Deus nada é impossível. Seja a situação que você está passando, seja um momento difícil da tua vida, seja uma masmorra, no buraco, no fim da linha, para Deus é o começo para te dar vitória. Para você pode parecer o fim, mas para Deus é o começo. Perdi aqui. Pastor, perdi o emprego de 10 mil reais. O que eu faço agora? Eu não vou fazer nada nem você. Mas se você anda com Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Ele. Tu ganha 10, ganhava 10? Então peraí. Isso aí é o começo para você ganhar mais. Vou te levantar. José estava na masmorra sem esperança já há mais de 3 anos. E mais de 12 anos no escravo. Pastor, aos olhos humanos, José já era. Aos olhos humanos, José já tinha morrido, porque os irmãos pegaram, mataram um cabrito e usaram lá a sua túnica e levaram para o pai deles, lá um bicho e espeçaram José. Para José, para Jacó, José estava morto. O sonho de José, os irmãos deviam estar pensando assim: aquele sonhador
está ferrado. Aquele sonhador está preso. Eu quero ver o sonho dele agora se cumprir. Acontece que Deus era com José. Acontece que Deus era com ele. E agora, Deus coloca algo lá. Deus moveu o sobrenatural. Deus moveu essa terra para que José fosse exaltado. Deus ia dar 7 anos de seca, 7 anos de fome. Você sabia? Se Deus, que quando Ele quer, Ele pode mover os céus e a terra para te abençoar? Você sabia que Ele pode mexer na natureza para te abençoar? Você sabia que Deus pode pagar tudo por sua causa? Mas nós temos que levantar a cabeça e andar com Deus. Amar a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Queridos, eu não vejo aqui dentro dessa igreja que a maioria das outras igrejas ninguém como José numa masmorra sem esperança. Mas José estava lá. José estava lá. Agora o faraó teve um sonho. O faraó sonhou. E esse sonho era para a vitória de José. Esse sonho era para a exaltação de José. Esse sonho era para a bênção de José. Quando nós lemos o capítulo 41, no verso 9. Leia comigo, por favor. Gênesis 41. Oh, Deus de glória. Aleluia. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim eu falei o chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Ele, como os seus interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Verso 14. Então o faraó mandou chamar a José, e fizeram sair à pressa a masmorra. Ele se banhou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Olha para mim. Aonde estava José? Masmorra. Masmorra é um lugar bom? Essas cadeias que a gente vê por aí, meu irmão, essas cadeias aí é algo 5 estrelas perto da masmorra. Masmorra é o lugar mais fundo, no meio de pedra ou caverna, lugar úmido. José reclamou alguma vez dele, irmão? O que José fazia? Ele brilhava. Onde José estava com a cabeça erguida? Ele nunca desanimou. 12 anos como escravo, 3 anos preso na masmorra, mas ele nunca desistiu. Ele sabia, porque aquele sonho que Deus tinha dado para ele era sonho de Deus, era algo real, porque ele servia a Deus. Ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. José saiu da masmorra. Aleluia. Eu não sei. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos aí. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Esse Deus que eu prego nessa noite, Ele pode tirar da onde você está e colocar em lugar mais alto. Esse Deus que eu prego nessa noite, Ele pode transformar a vida. Ele pode te exaltar. Ele pode te abençoar. Esse Deus é tremendo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Esse Deus está aqui. Ele não muda. Ele não muda. Queridos, ele foi vendido. Ele foi vendido como escravo sem dever nada. Oh Deus. Vamos aprender com Deus nessa noite. Vamos aprender com Deus. Vamos aprender com o Senhor.
Não importa a situação que você está passando. Não importa. Se você anda com Deus, Deus te ama. E as coisas vão se cooperar do teu lado. Vai cooperar do seu lado. Olha só o que aconteceu com José. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair da festa do fogo. Versículo 15. Este lhe disse. Faraó conta um sonho para José. José decifra o sonho de Faraó. Porque o brilho de Deus estava sobre José. José conta para ele que não era ele que ia decifrar o sonho, mas era o Deus que ele servia. Irmãos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que pode transformar, mudar. Mas para isso nós temos que andar com esse brilho. Como nós temos vendido o nosso peixe aí fora? Como você tem vendido os seus irmãos? Como você tem se vendido? Porque da mesma forma que você vende o irmão, você vai ser vendido. Fala bem do seu irmão. Fala bem dos pastores. Fala bem da igreja. Fala bem. Sabe por quê? Porque Deus está de olho, está vendo tudo. José não reclamou. José não falou mal daqueles irmãos dele que venderam ele. José não falou mal. José não criticou. José não murmurou. José não disse assim: se eu pegar meus irmãos, eu acabo com eles. Não. José ficou calado naquela prisão e deixando Deus usar ele. Você quer ver? Saiba vender, meu irmão, a sua imagem. Quando nós lemos, quando José ficou sabendo do sonho de Faraó, José fala: olha, essas 7 vacas magras aí, que está comendo as 7 vacas gordas, vai ter 7 anos de fome. Depois vai ter 7 anos de fartura. E dá um conselho para Faraó: faça isso, olha, abasteça, coloca aí, faz um monte de galpão aí e vamos estocar mesmo. Porque primeiro vai vir os 7 anos de fartura, depois vai vir 7 anos de fome na terra. Faraó olha para José: eu nunca vi um homem sábio, nunca achei um homem sábio aqui no Egito. Quem eu vou colocar para administrar isso? Quem eu vou colocar para ser um administrador desse negócio? Daí o Faraó olha: José, vai ser você. Aleluia. Vai ser você, José. Eu imagino a cara daqueles soldados. Eu imagino a cara daqueles homens que estavam presos. Eu imagino a cara daqueles homens comandantes da guarda de Faraó. Ei, o cara era um prisioneiro. E estava na masmorra, um prisioneiro. Agora vai ser o quê? Um governador? Vai mandar em nós. Não, tem que abaixar a cabeça para ele. Deus não fez o copeiro lembrar de José antes porque não adianta nada. No momento certo, Deus fez o copeiro se lembrar e falar: olha, eu conheci o cara na cadeia lá. Ele vai falar do teu sonho, ele vai decifrar o seu sonho. Busca lá. Começou a bênção na vida de José. Começou a vitória na vida de José. Começou a riqueza na vida de José. Começou a prosperidade na vida de José. Queridos, é quando nós não temos mais o que fazer. É quando às vezes nós estamos lá no fundo do poço. Ou quando algo diante de nós, ao nosso braço, ou ao nosso olhar, a nossa maneira de agir, não tem mais o que fazer. Aí entra a mão de Deus. José não tinha mais o que fazer. Estava na masmorra. O companheiro já tinha esquecido. Agora, esperou, mas o milagre de Deus chegou. O milagre de Deus chegou. A bênção de Deus chegou. E ele vai dizer assim, olha lá, no verso 37. Leia comigo no verso 37, capítulo 41 de Gênesis, verso 37. O conselho foi agradável para Faraó. E todos os seus oficiais, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás na minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-o subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Aonde estava José? Na masmorra. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam são Deus. Queridos, para Deus nada é impossível nessa terra. Nem que venda você por nada, nem que venda a tua imagem, nem que venda o seu caráter. Mas para Deus, o que importa é que você ame a Ele, para que Ele possa fazer a bênção, dar um milagre, fazer você um homem e uma mulher vitoriosa e dar vitória para você. Ame a Deus. O segredo é andar com o Senhor. O segredo é andar com Deus. Faraó colocou José, o segundo homem mais poderoso daquela terra. Só Faraó era acima de José. É só Deus para fazer isso. É só Deus para tirar um camarada da masmorra e colocar como um governador. É só Deus para tirar um cara da prisão e colocar ele nas alturas. Levante a cabeça onde você está. Não importa o que você está passando. Não importa o que está acontecendo com você. Levante a sua cabeça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Influencie onde você estiver. Contagie onde você está. Contagie, influencie com esse Deus. Queridos, tem pessoas que perdem amizade com a outra por nada. Tem pessoas que, por causa de cruzeiros, reais, misérias, bagatelas, julgam e perdem a amizade. Não faça isso. Não faça isso. José foi vendido nas bagatelas de moeda lá de prata. Sabe o que aconteceu? Todos os irmãos, inclusive o pai, todos eles tiveram que se dobrar diante de José. Porque quando veio a crise, quando veio a fome, eles tiveram que ir lá buscar mantimento no Egito. Quem era o governador? Quem mandava no Egito? José. Os irmãos tiveram que se dobrar diante de José. O pai teve que ir para lá para não morrer de fome. Não perca a amizade por bagatelas de dinheiro. Por 200, 300 mil reais, isso não serve para nada. Isso não é dinheiro. A tua vida vale muito mais diante de Deus. A tua vida é muito preciosa diante de Deus. Muito preciosa. Não importa o quanto estão vendendo você. Não importa, irmãos. Não importa que você, andando com Deus, Deus te ama e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Creia nisso. Creia nisso. Seja fiel a Deus. Anda com Deus. Levanta a cabeça. Creia no Senhor. Creia. Sabe? Queridos, lá em Gênesis 8:1, a Bíblia diz assim que Deus se lembrou de Noé. Sabe por quê? Deus não se esquece. Deus não se esquece das promessas deles. Você vai ver lá em Gênesis 29. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló lá daquela cidade de Campina que desceu lá o fogo. Deus não se esquece. Você vai ler lá em Gênesis 32. Deus se lembra de Raquel e de Segundo. Você vai ver lá em Salmos 115:12 que o nome diz assim: de nós se te lembra, de nós Deus tem lembrado. Deus não nos esquece.
E Deus não se esqueceu de José na masmorra. Deus não se esqueceu dos sonhos que tinha dado para José há mais ou menos 12 anos atrás. Deus não tinha se esquecido. E no momento certo, exalta José, coloca lá em cima nessa altura. E todos os irmãos deles tiveram que dobrar diante dele. Aprendemos com Deus essa noite. Cuidado. Cuidado. Como você está vendendo a sua imagem? E fale com quem realmente possa te ajudar. Não venda a tua imagem para pessoas que não conhecem a Deus. Não venda a tua imagem para pessoas que não servem a Deus. Não fale de você para pessoas que não andam com Deus, a não ser pessoas que possam te ajudar. Você lembra daquele ladrão da cruz? Quem lembra do que aquele ladrão da cruz falou para Jesus? Quando um zombava de Cristo, quando um tirava sarro de Cristo, tu és o Deus que não desce da cruz. O outro ladrão da cruz, lá em Lucas, 23, 42, vai dizer assim, olha lá. Ei, você está falando coisa errada. Nós estamos aqui na cruz porque nós merecemos. Nós estamos aqui crucificados, sendo crucificados nós merecemos. Mas ele não fez nada. E ele fala assim para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aleluia! Jesus disse assim para ele: ei, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia! Deus maravilhoso! Deus não se esquece! Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de nós. Ande com esse Deus. Ande com esse Deus. Venda a sua imagem para quem possa te ajudar. Venda a tua imagem para quem possa te abençoar. Venda a imagem do seu irmão para quem possa exaltá-lo amanhã. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada um segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito na igreja de Cristo? Qual é o seu propósito na obra de Deus? Pastor, meu propósito, eu quero pregar. Pastor, meu propósito, eu quero ser coluna de sustentação nessa igreja. O meu propósito é louvar o Senhor. E por que não está fazendo isso? E por que não está fazendo isso? Pastor, Deus esqueceu de mim. Não, mentira, Deus não esquece não. Deus não se esquece. Qual é o seu propósito diante de Deus? Qual é o teu desejo diante de Deus? Qual é o nosso desejo, irmão? Oh, maravilhoso Deus é tremendo. Fecha as suas mãos um pouquinho. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus está aqui nesse lugar. Ele está sondando o teu coração. Você que é jovem, aproveita na presença de Deus. Porque todos nós precisamos dele. Nós não somos nada sem ele. Faraó era um homem poderoso, mas quando chegou numa certa situação, ele não podia fazer nada. Mas o Deus de José pôde. A Bíblia diz que por meio da vida de José, Deus abençoou a casa de Potifar. Abençoou aqueles homens ímpios. Abençoou um país ímpio. Oh, aleluia. Nós precisamos de Deus. Os jovens precisam de Deus. Pastor, eu tenho tudo na minha vida. Eu ganho bem, tenho casa, tenho carro. Mas tu precisa de Deus. Faraó tinha tudo. Faraó mandava no mundo. Mas chegou um momento, ele precisou de Deus. Ande com Deus. Influencie e não seja influenciado. Abrace as pessoas a quem te rodeia. Chama
para vir para a igreja. Não exclua, inclua no teu relacionamento com Deus. Traz. Jesus não excluiu ninguém. Oh, Deus maravilhoso. Te amamos, Jesus. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas Ele está dizendo: ei, ande comigo, me ame, ande comigo. Ande comigo de verdade, não apenas de corpo. Não adianta apenas ir na igreja de sábado, domingo, de quarta. Me ame. Ande comigo. Ame as pessoas. Valorize o seu irmão. Valorize ele. Oh, aleluia. Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar. Deus quer te dar muito mais do que você tem. Para Deus não tem limite. Ande com Ele. Ande com Ele. Ame ao Senhor. Oh, aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos. Te amamos, Jesus. Aleluia. Fique de pé. Fique em pé nesse momento. Fique em pé. Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos um pouquinho. Oh, Senhor, quero te dizer, Jesus, aqui, que eu te amo, Pai. Quero te dizer, ó Espírito Santo, meu amigo, meu Senhor, meu Consolador, eu te amo. Abre, Pai, a mente do teu povo. Abre a mente dos teus filhos nessa terra. Abre a mente, Pai, do teu povo nessa igreja, nesse mundo afora. Abre a mente. Nós temos que amar o Senhor para que o Senhor coopere conosco. Nós temos que amar contigo para que o Senhor coopere conosco. Oh, Senhor, te amamos, Jesus. Te amamos, Pai querido. E nesse momento eu quero fazer dois pedidos. Dois pedidos eu quero fazer aqui. O primeiro pedido é: pastor, eu ainda não confessei Jesus como Senhor e o único suficiente Salvador. Mas eu quero confessar nessa noite. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero fazer parte. Senhor, eu preciso confessar Jesus. Eu preciso fazer parte de Deus. Quero amar a Deus. Se você ainda não confessou Jesus, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e o único suficiente Salvador da sua vida, pastor, eu quero fazer isso agora. Dá um sinal com a sua mão. Eu vou orar com você aqui. Eu vou pedir para que Jesus escreva seu nome no livro da vida. É só quem tem o nome escrito lá que vai poder entrar pela porta. É só quem tem o nome lá. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Quero andar com Jesus a partir de hoje. Eu vou andar com Cristo. Dá um sinal, pessoal. Eu quero orar com você. O segundo pedido é: pastor, eu estive afastado, estava longe de Deus, mas eu quero me reconciliar. Eu quero voltar a fazer parte dessa família de Deus. Eu quero esse Deus de José que prospera. Eu quero esse Deus. Você quer? Dá um sinal, pessoal. Eu quero orar com você. Nós vamos fazer o quê? Pedir para que o Jesus escreva o seu nome novamente lá. Você quer fazer parte dessa família dele? Você quer? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero chamar aqui à frente. Oh, Deus maravilhoso. Deus tremendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Nós amamos a Ti, Senhor. Estamos começando essa semana diante da Sua santa presença. Este domingo é o domingo da vitória. Este domingo é o domingo da vitória. Este domingo, Senhor, é o domingo da vitória. Traz a vitória.
trabalha no meio do seu povo, abençoe, exalte, coloque eles no lugar mais alto. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Dá uma semana abençoada. Dá uma semana grandemente abençoada. Abre grandes portas. Abre negócio. Aqueles negócios que estavam enterrados. Vai, já desamarre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe o teu povo nesse lugar. Prospera a igreja Logos. Prospera os membros da Logos. Porque essa igreja se tornar reconhecida e conhecida. Porque aqui nós pregamos a verdade do Senhor. Aqui nós não entramos diminuindo, falando aquilo que o Senhor quer que fale. Aqui nós somos boca do Senhor. Toda da chuva. Prospera. Abençoa eles, Deus e Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus querido, te amo. Você pode falar, eu amo a Deus. Diz assim, eu te amo, Jesus. Com mais força, meu irmão. Eu te amo, Jesus. Com mais força, eu te amo, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém.